se inscreva no canal, curta e Paz de compartilhe. Cristo Jesus, meus amados irmãos, vamos começar hoje mais uma aula que tem por tema o caráter missionário da Igreja de Jerusalém, a nossa lição de número 12, dia 21 de setembro de 2025. E vamos para a nossa aula, que diz o seguinte, a nossa leitura do nosso texto. E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirenes, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. Atos capítulo 11, versículo de número 20. A nossa lição tem por tema o caráter missionário da igreja de Jerusalém. Deixa antes de nós fazermos a leitura aqui, fazer a seguinte observação, que normalmente em algumas lições passadas, não estou falando da lição da revista da escola dominical, mas estou falando até de conteúdo teológico, que algumas pessoas vão falar que a igreja de Jerusalém não tinha um caráter missionário porque ela só se dispersou, só começou a propagar o evangelho para outras partes quando houve a perseguição. Isso é uma coisa, é um equívoco que há no seio da igreja, até mesmo que uma igreja que não tem estrutura interna, não tem preparo, não tem como enviar os missionários. Então a igreja de Jerusalém primeiro se preparou, se estruturou, para depois ter a possibilidade de enviar e não ter nenhum tipo de transtorno com o envio dos missionários, que há missionários nos tempos atuais, contemporâneos a nós, que vão para a obra missionária e logo retornam porque não tem estrutura para permanecer no trabalho, no labor da obra do Senhor. Ok? A introdução diz o seguinte, é em Jerusalém que se dá o início da maior e mais significativa igreja, a igreja primitiva que nós temos conhecimento, pois lá estava reunido os apóstolos, Atos capítulo 8, versículo de número 1. A igreja já tinha recebido o ide por todo mundo, que é aquela fala tão preciosa de Jesus, mas aguardava em oração o oportuno momento de sair do seu reduto para outras vielas. Então, a igreja estava esperando a oportunidade, a condição, o condicionamento de Deus para poder sair. Então, o que possibilitou a igreja de Jerusalém sair dali do adjacente de Jerusalém foi a perseguição. A gente já falou nas lições passadas que a palavra disperso e diáspora tem a mesma raiz de significado grego, então há uma grande probabilidade que essas pessoas que foram dispersas, elas não foram dispersas porque eram do centro de Jerusalém e foram para outras localidades. Elas eram de outras localidades, mas com aquele advento do Pentecoste ali, da manifestação do Espírito Santo, elas ficaram por ali e quando houve a perseguição, elas retornaram para suas casas. Tá? É isso que a gente tem por entendimento, né, na situação. Então, eles aguardavam em oração o oportuno momento de sair do seu reduto para outras vielas. Assim fizeram. A igreja primitiva, em seu todo, ela diferencia da atual, o diferenciamento dela da atual é pela composição espiritual. A espiritualidade da igreja primitiva é que vai trazer o diferencial dela das outras demais. E isso é muito importante. A gente tem hoje a igreja em um tamanho, em uma postura diferenciada, de um alcance maior, contudo, está faltando nas igrejas, e infelizmente a gente precisa ressaltar isso, espiritualidade, ter a presença de Deus, o Espírito de Deus, condicionando e posicionando a igreja a esse ide de Jesus, essa ordem de Jesus. Então o caráter missionário da igreja em Jerusalém era vigente, era atual, mas primeiro eles precisavam estruturar ali a parte local, e que muita igreja tem dispensado muitas pessoas, muitos missionários para lugares longínquos, mas ali adjacente às suas portas não tem feito a obra missionária como deveriam fazer, ok? A gente precisa disso atualmente. Primeiro ponto é a demonstração missionária. A gente abre aspas aqui para a leitura do texto e diz assim: a minha pregação não consistir com a linguagem persuasiva da sabedoria humana, mas com provas firmes do poder do Espírito de Deus. Fecha esse aspas, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4. A gente está parafraseando uma linguagem aqui da Almeida Revista Corrigida, a NVI, e NTLH, a linguagem de hoje, nova linguagem de hoje, ok? A gente parafraseou essas três versões. Então a questão é a seguinte: a pregação do evangelho era precisa do poder de Deus. Aí eu volto até a questão que eu falei que muitas igrejas estão enviando os missionários, estão enviando pregadores, mas no seu reduto ali, as portas de suas igrejas, não tem crescido nem desenvolvido. Preste atenção que a igreja de Jerusalém ela ia crescendo a cada dia, que Deus ia acrescentando as almas que deviam se salvar aquela igreja. Então, a igreja em Jerusalém estava crescendo. Então, ela foi expandindo progressivamente, paulatinamente, até alcançar outros locais. Então, o problema das igrejas atuais é que elas não têm crescido nas suas localidades e querem alcançar outras localidades. Por isso que o trabalho não tem progredido de uma forma espiritual. Até mesmo a gente, só para dar um exemplo, o texto de Atos capítulo 3, que ali os apóstolos eles foram ganhando pessoas, como aquele coxo que estava ali na Porta Formosa, ganhando pessoas aí próximas, e com isso o evangelho foi crescendo localmente, ali no local. Tá? O primeiro ditame, o princípio da pregação do evangelho, está naquilo que que o enviado tem. Tá? Está naquilo, primeiro ditame, está naquilo que o enviado tem. Eu botei Lucas capítulo 10, versículo de número 19, que Jesus falou o seguinte: eis que vos dou poder para pisar em serpentes, escorpiões, qualquer poder ao fogo do inimigo, e nada vos fará dano algum. Os sinais na vida missionária é um ponto característico da cooperação
do Espírito Santo. E eu coloquei aqui Marcos capítulo 16, versículo de número 20, que o Espírito de Deus, ou o Senhor, né, ele, aí abre-se aspas, o Senhor os ajudava por meio de milagres, que o texto vai falar, que provava que a mensagem deles eram verdadeiras. Aí volta a questão, é o mesmo texto, Marcos capítulo de número 16, versículo de número 20, só que é NTLH, na nova linguagem de hoje. Pois bem, então nós precisamos de missionário? Precisamos de obreiros que sejam enviados? Precisamos. Volta a ser o texto, ao título da lição. O caráter missionário da Igreja de Jerusalém. A gente atualmente, não estamos precisando de pessoas que simplesmente vá, mas pessoas que tenham realmente o poder de Deus. Por isso que Paulo falou que a pregação dele, não consistia em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas de demonstração de poder. Está faltando o poder, porque pessoas para serem enviadas, ou as pessoas sendo enviadas, a gente já tem. E aí temos até os montões. Mas o que nós estamos precisando de homens que tenham a autoridade de Deus, poder de Deus para confrontar o poder do nosso inimigo, a força do inimigo, e nada vem ali causar dano algum. Há missionários que têm retornado de suas obras missionárias porque não foram condicionados, preparados por Deus, ou não têm devidamente o chamado. Aí a gente olha para 1 Coríntios capítulo 7, versículo de número 20, que cada um fique na vocação em que foi chamado. Não tem vocação para ser missionário? Não vá. Tá? Não estou querendo que você perca o interesse, o afã de querer fazer algo missionário, mas que você tenha consciência que você está indo, você tem que estar preparado para assim fazer a obra do Senhor. Segundo ponto diz o seguinte, o missionário e a presença de Deus, abre-se aspas, e diz o texto, e aconteceu que indo eles falando entre si e fazendo pergunta um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles, fecha-se aspas, Lucas capítulo 24, versículo 15. Por que eu coloquei esse texto aqui? Porque eu quero ressaltar ou tirar aqui que eles estavam, aqueles dois homens estavam indo em caminho de Emaús, e o texto que eu quero ressaltar, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. A obra missionária, o que vai validar a característica missionária de uma igreja, não é simplesmente ter bons missionários que tenham eloquência, que conhecem bem teologia, conhecem bem exegese, hermenêutica para ensinar. Não é isso. Nós precisamos de obreiros que tenham a presença de Deus. Então, eu volto novamente ao tema da lição. O caráter missionário da igreja de Jerusalém, o caráter da igreja de Jerusalém não era simplesmente ter diversos missionários no campo missionário, tá? Diversos obreiros no campo missionário, melhor dizendo. Mas o caráter da igreja de Jerusalém era Jesus com eles. Então é isto que nós precisamos na atualidade. O caráter da igreja atual, que prega a palavra de Deus, que envia missionário por todas as nações, é ter Jesus próximo deles. Nós não precisamos de obreiros que tenham só conhecimento bíblico e teológico, mas precisamos de obreiros, homens e mulheres, que tenham a presença de Deus. Por isso, eu citei esse texto aqui, e aconteceu que indo eles, falando entre si e fazendo pergunta um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Nós precisamos que Jesus vá conosco na obra missionária. Lucas capítulo 24, versículo de número 15. Segue-se. O atrofiamento da obra missionária está na falta da presença de Jesus. Tá? Isso aqui é muito claro. O enviado vai com a autoridade de quem o enviou. Isso aqui já muda o contexto que é. Você precisa ir com a autoridade de quem enviou. O atrofiamento é a falta da presença de Jesus. Por quê? Quem vai ser a presença de Jesus? Jesus não enviou. Tá ok? Então, o texto que a gente coloca aqui, que o enviado vai com a autoridade de quem enviou, é João capítulo 5, versículo de número 43 e 12, 49. Depois você leia. A diferença, o que diferencia um missionário que anda com Deus, por exemplo, eu coloquei aqui Gênesis capítulo 5, versículo 24, que fala que Enoque andou com Deus e Deus tomou para si. A gente precisa de pessoas, de obreiros que andem com Deus, tá? Isso aqui é muito importante. E essa diferença de um missionário que anda com Deus, de Gênesis capítulo 5, versículo 24, é o que diz. Aí abre-se e acha para o seguinte texto. O Senhor, aquele que diz, Senhor, Senhor, e não faz o que eu digo. Lucas capítulo de número 6, capítulo 6, 46. Então, não é simplesmente o missionário dizer que tem a presença de Deus, mas é o que diz Senhor, Senhor, e faz o que Jesus pede que ele faça. Tá? Então, por isso, Lucas capítulo 6, versículo de número 46. É estar o Pai com ele e nele, e falar por ele, e fazer a obra através dele. Então a gente cita aqui João capítulo 14, versículo de número 10, que Jesus falou que para os discípulos, João capítulo 10, capítulo 14, versículo de número 10, que eles deveriam, as pessoas deveriam que pelo menos pelas obras que eles estavam fazendo. Então as obras testificavam que o Pai estava com ele. As obras vai testificar que Deus está com aquele obreiro que está sendo enviado, tá? Então há de haver concordância, ou tem a necessidade de haver concordância entre Deus e o enviado. Aí eu coloquei Amós capítulo 3, versículo 3, que não pode andar dois juntos se não tiverem de acordo. O enviado não vai em seu próprio nome.
porém, em nome do Senhor dos Exércitos. Eu parafraseei duas passagens aqui, mas especificamente, 1 Samuel, capítulo de número 17, versículo 45, que Davi falou que ele estava indo no nome do Senhor dos Exércitos. Então, o enviado, ele não pode ir em seu próprio nome, ele não vai debaixo de sua autoridade, ele vai na autoridade do Senhor. Então, a autoridade de Deus, que vai ser a característica da igreja missionária, foi característica da igreja missionária em Jerusalém e deve ser característica da igreja missionária dos dias atuais. O que está faltando hoje, né, vai ser uma característica, um caráter da igreja missionária dos dias atuais, é ter a autoridade de Deus. Estamos precisando de homens e mulheres que tenham autoridade de Deus. Homens e mulheres que andem com Deus. Homens e mulheres, como Amós capítulo 3, versículo 3, que não podem andar dois juntos se não estiverem de acordo. Ele tem que estar em conformidade com a vontade do Senhor Jesus. Os apóstolos, eles fizeram muito isso nas suas obras de início do desenvolvimento do evangelho e na pregação ali lá em Atos. Como, por exemplo, Atos capítulo 5, versículo de número 29, eles vão falar que era melhor obedecer a Deus do que aos homens. Tá? Essa é esta a conclusão. A conclusão diz o seguinte: as belas palavras de Jesus foram, aí abre-se aspas, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus capítulo de número 28, versículo de número 20, você conhece muito bem. Uma igreja missionária sem o Espírito Santo está desgraçada, ou seja, desgraçada aqui ou está sem graça, não tem a graça de Deus. O Consolador foi dado para ficar conosco para sempre, João capítulo 14, versículo número 16. Muitos aimaás, presta atenção, vou repetir, muitos aimaás querem correr e anunciar, mesmo não tendo mensagem conveniente, segundo Samuel, capítulo 18, versículo 19 e 22. O que é Ahimaás? Ahimaás é aquele homem que era um dos mensageiros na época de Davi, e estava anunciando a morte de Absalão, e Joabe não enviou, mas ele quis correr a si mesmo, se dedicou, se esmerou, se cansou, tudo, mas sem ter a mensagem de Deus. Há pessoas que têm trabalhado na obra do Senhor, mas não têm a presença do Espírito Santo, não têm a graça de Deus, não têm a autoridade de Deus. E é isso que vai fundamentar a igreja. Então, quando a gente olha para o texto ou o título da nossa lição, o caráter missionário da igreja de Jerusalém era a presença de Deus. O Espírito do Senhor, Jeová, estava no meio deles. O Espírito do Senhor testificava com aquilo que eles estavam fazendo. Então, a gente não está precisando de homens que corram como Ahimaás, mas nós precisamos de pessoas que corram com mensagem de Deus. Uma voz do que clama no deserto. O que destaca um missionário é o que ele carrega em sua aljava. Aljava é um estojo de flecha. Salmo de número 127, versículo 5, isso na versão da King James. E um missionário desarmado, ele não tem nenhum tipo de importância, de relevância. Ele é um soldado sem significado. Então, um soldado, um missionário, ele precisa ter as armas espirituais. Por exemplo, 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4, diz que as armas da nossa milícia não são carnais. Nós não utilizamos armas carnais. As nossas armas são espirituais, poderosas em Deus, para a destruição de fortaleza. Como 2 Timóteo capítulo 2, versículo 4, diz que aquele que milita não pode se embaraçar com as coisas dessa vida. Então, o soldado de Deus, ele está preparado para a obra do Senhor. Então, o caráter da obra missionária em Jerusalém tem que ser reflexo do caráter da obra missionária na igreja atual. E da igreja atual a gente precisa da presença de Deus. Sem o Espírito do Senhor, não tem como a obra progredir, a obra crescer. Então, se hoje a obra missionária tem sido defasada, não tem progredido, não tem produzido fruto, não é por falta de Deus, não tem pessoas não têm sido enviadas, melhor dizendo, mas é por falta de pessoas sem a presença de Deus. E sem a presença de Deus, nada podemos fazer. Que Deus possa nos abençoar, nos permitir um excelente domingo, uma excelente escola dominical na presença do Senhor, e que Ele possa nos conceder sabedoria e a presença do seu querido Espírito Santo. Amém e amém.